Começa agora mais um programa Brasil em Questão com os principais fatos da política, economia e saúde que interferem diretamente na vida do cidadão brasileiro. Hoje recebemos com muita honra o delegado Gustavo Mesquita Galvão Bueno, que é presidente da ADESP e da ADPJ. Dr. Gustavo Mesquita é graduado em Direito pela PUC de São Paulo, delegado de Polícia do Estado de São Paulo e professor concursando da disciplina de Criminologia da Academia da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Em 2018, aos 38 anos, se tornou o mais jovem presidente da história da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e foi reeleito para o segundo mandato. Se notabilizou por contribuir para a redução dos índices de sequestro relâmpago, até então alarmantes na capital, e o delegado Gustavo também preside a Associação Nacional dos Delegados de Polícia e é diretor do Departamento de Defesa de Segurança da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, e conosco o Mário Covas. Tudo bom, Mário? Tudo bem, Walter? Tudo bem? É um prazer aqui estar de novo nesse 2022, agora numa nova oportunidade. Dizer aqui para os nossos amigos que nos assistem que o Gustavo também já é um amigo de algum tempinho e que é um prazer estar aqui com ele hoje. E com detalhe, do último programa para cá, eu já tive Covid, já estou negativado, o Walter também teve Covid e está ainda na fase de revisão. E agora o Gustavo descobriu que também está com Covid. Então, nós três estamos, assim, mais ou menos na mesma situação, né? Essa cepa nova, ela tem uma transmissão super maior, mas, por outro lado, os sintomas são sintomas muito simples, ou têm sido muito simples. Então, ok, ótimo assim. E como o nosso programa é um programa virtual, nós estamos fazendo o programa independentemente da nossa reclusão, de cada um de nós, não é? Então, Gustavo, é um prazer estar aqui. Muito obrigado, mesmo você aí, nesse momento de isolamento, ter aceitado o nosso convite para participar do nosso encontro de hoje. Tudo bem? Muito bem, meu amigo Walter Cilione, meu amigo Mário Covas Neto. Queria cumprimentá-los, agradecer o convite, cumprimentar a todos os que nos prestigiam com a sua honrosa audiência. Dizer para mim que é uma honra poder estar aqui debatendo um assunto da mais suma importância, assunto cuja bandeira foi aquela pela qual eu decidi lutar na minha vida, que é a segurança pública. É um assunto tão caro a todos nós, a cada um de nós, as nossas famílias, e podemos certamente desenvolver aqui um debate muito proveitoso para toda a sociedade. Essa é a nossa intenção. Muito bem. Nós estamos com um probleminha de áudio com o Gustavo, então ele eventualmente vai chegar mais próximo da câmera, vocês vão perceber que é para escutar melhor o que nós estamos falando. Mas vamos lá, vamos começar aí, Walter, para ele poder desenvolver os temas todos, por favor. Então vamos lá, falando da questão de segurança pública, o combate ao aumento da criminalidade está sempre entre os grandes desafios de qualquer gestor público, doutor Gustavo. No ranking mundial da violência urbana, o Brasil se destaca pelo lado negativo, ou seja, está entre os que apresentam elevados índices de violência. Como é que o senhor analisa as políticas públicas desenvolvidas pelas diferentes esferas dos poderes aqui no Brasil? Pois bem, como você bem pontuou, o Brasil ele é um destaque negativo em uma matéria tão importante que é a matéria da segurança pública. É importante a gente começar frisando que a segurança pública é uma matéria interdisciplinar. Quando a gente pensa em segurança pública, geralmente nós tendemos a pensar somente na atividade policial. E a atividade policial, a atividade de repressão, ela é apenas um dos aspectos, um dos fatores que compõem a segurança pública. Ela é um dos instrumentos para garantir e prover a segurança pública ao cidadão. Mas a segurança pública ela engloba
quantidade, uma pluralidade de áreas muito maior. Quando nós falamos em segurança pública, nós temos que falar em educação, temos que falar em cultura, temos que falar em eliminação das desigualdades sociais, algo que se refere também à economia de um país, de um governo. Então, quando tudo isso funciona bem, cada instrumento fazendo a sua parte, o resultado é que determinada sociedade tem uma segurança pública adequada. Aqui no Brasil, ao revés, a segurança pública sempre foi tratada de uma maneira muito pouco profissional, muito pouco técnica. Quando se fala em segurança pública, se imagina o uso da violência, o uso indiscriminado da força. E é claro que a força e a violência elas podem e devem ser utilizadas de acordo com a necessidade pelos órgãos policiais, mas segurança pública vai muito além disso. E muitas vezes também os governos de plantão acabam tendo uma visão de segurança pública meramente marqueteira, utilizando a segurança pública como marketing para se eleger, e aí, portanto, eles acabam investindo apenas naquelas áreas que aparecem para a população, que tem um efeito mais ostensivo, mas que nem sempre se traduzem em resultados expressivos e perenes para a população. E o resultado, infelizmente, é esse, né? Hoje, infelizmente, se a gente perguntar para qualquer cidadão brasileiro, seja aqui em São Paulo, seja no Nordeste, seja no Sul do país, se ele se sente seguro, a resposta vai ser negativa. E é contra isso que a gente tem que trabalhar, em prol da segurança pública do cidadão, que a gente tem que lutar e tentar aperfeiçoar cada vez mais. Mário? Gustavo, é curioso, o que você falou agora me remete a um pensamento. Você atribui, então, ao fato de que as polícias, de alguma forma, não têm um investimento adequado para poder fazer o combate à insegurança, né? Como se diz, muito mais o que os governos fazem é um investimento naquilo que aparenta para a população, mas não o efetivo. Você podia detalhar um pouquinho mais o que você quer dizer com isso? Qual seria o investimento adequado? Ou qual é o inadequado e qual seria o adequado? Perfeito. Eu diria que não existe investimento inadequado necessariamente. Existe investimento mal planejado e subaproveitado, talvez, né? Então, quando a gente deixa de investir recursos, por exemplo, em uma atividade de inteligência, uma atividade policial voltada para a investigação, que é o caso aqui no Brasil, na maioria dos estados, praticamente em todos os estados, é o tipo de política pública que sempre reinou e foi dominante aqui no país, investimento em uma política mais repressiva, com o uso da força, com o uso do material mais ostensivo. Nós deixamos de investir na atividade de inteligência, na atividade investigativa que aqui no Brasil é desempenhada pelas polícias judiciárias, que nos estados cabem as polícias civis e, em âmbito federal, a Polícia Federal. E é por meio da atividade investigativa, essa atividade desenvolvida pelas polícias judiciárias, que nós conseguimos, por exemplo, identificar os líderes das organizações criminosas, né? Promover a prisão desses líderes, a responsabilização penal desses líderes e neutralizar essas organizações por meio de instrumentos como investigações de lavagem de dinheiro, que promovem o sufocamento, o estrangulamento financeiro dessas organizações que têm objetivos como uma empresa, que visam o lucro. Então, quando nós cessamos o seu potencial de obtenção de lucro, nós neutralizamos a operação dessas organizações. E tudo isso só pode ser feito por meio da polícia judiciária, dessa polícia investigativa, que sempre foi muito esquecida, abandonada, por alguns motivos que nós podemos dizer aqui no Brasil, né? E, de outro lado, também a polícia investigativa ela é responsável por realizar a identificação dos autores, seja qual for o crime que ocorra. Quando ocorre esse crime, a polícia judiciária atua, ela vai esclarecer as circunstâncias do crime e a autoria desse crime, reunindo, então, todo o conjunto probatório para encaminhar à justiça aquele autor do crime, somado a esse conjunto probatório,
promovendo assim a sua responsabilização penal com a condenação à pena de prisão, se for o caso. E quando isso ocorre, quando um crime é investigado e o autor desse crime é punido, a mensagem que nós passamos à sociedade é de que não vale a pena delinquir. Então, os doutrinadores, os estudiosos da criminologia, Cesare de Beccaria, um dos grandes doutrinadores, ele falava na certeza do castigo. A certeza do castigo é aquele elemento pelo qual o criminoso, ao pensar ou ao cometer um crime, ele vai saber que a chance dele ser punido é muito grande, é a certeza do castigo. E nesse aspecto que a polícia judiciária exerce uma atuação fundamental, primordial e insubstituível. Ao revés, quando nós temos uma situação em que a maioria dos crimes não são investigados por falta de investimento do Estado, por falta de planejamento, por falta de respaldo do poder público a essas polícias, crimes deixam de ser investigados, autores de crimes deixam de ser punidos, passam a circular e para praticar crimes livremente, e isso estimula a prática de novos crimes. Então veja a importância dessa polícia, a polícia judiciária, que atua veladamente, que atua de maneira não uniformizada, porque a atividade investigativa precisa ser feita dessa maneira, né? Que é uma polícia que não é visível, que não traz resultados eleitoreiros tão imediatos, mas que traz resultados que são insubstituíveis e perenes. Mas, Gustavo, me diga uma coisa. Na legislação que nós temos, em que o sujeito pode, através de vários recursos judiciários e tal, judiciais, várias formas de protelação, e mesmo sem a protelação, a própria morosidade do judiciário não leva a que o indivíduo deixe de ter esse temor pela sua punição, porque a gente vê, muitas vezes, alguns crimes sejam prescritos porque não foram julgados a tempo hábil para o sujeito ser condenado, para pagar uma pena, ou simplesmente o judiciário foi postergando tanto tempo que leva a sensação a este indivíduo de impunidade. Eu fui preso, mas não sou condenado, então eu posso cometer os crimes quantas vezes eu quiser. A gente não deveria, além, evidentemente, de ter uma polícia, uma inteligência na polícia, de investigação, a ter uma mudança na toda a legislação judiciária, enfim, o judiciário é muito lento, é muito devagar, ele não consegue julgar as coisas e deixa as coisas para depois e acaba levando à impunidade. Além de outras coisas que se tornou uma coisa tradicional aqui, como as saídas, eventualmente, em dias comemorativos, especialmente Natal, Dia das Mães, etc., de alguns presos, e que a gente percebe que aumenta a criminalidade nesse período. Ou seja, a população, no final, ela desenvolve o temor pela violência, e talvez até culpe a polícia por isso, mas, no meu modo de ver, a polícia é a parte menos responsável por essa coisa toda. Ou seja, acho que nós temos um judiciário complicado e tem uma legislação que permite isso. Aí nós voltaremos a falar na questão da interdisciplinariedade, né? Quando a gente pensa em persecução penal, em repressão penal, a polícia ela é um dos fatores, um dos instrumentos dessa atividade, mas ela é parte de toda uma engrenagem que é composta, que compõe o sistema de justiça criminal, né? Judiciário, defensoria, Ministério Público, a própria advocacia, e cada elemento dessa engrenagem deve estar funcionando adequadamente. Isso sem deixar de falar também, sem esquecer da nossa legislação, que é o substrato, que é o grande substrato para que a gente possa trabalhar e promover uma responsabilização adequada.
E aí, sim, nós temos que analisar cada um desses fatores e pensar onde nós podemos melhorar. Em relação ao judiciário, eu concordo com você, nós deveríamos sim ter um judiciário mais célere, mais eficiente, mais ágil, né? E aí também nós não estamos aqui responsabilizando os membros desse Poder Judiciário, mas o sistema no qual o judiciário atua, pela nossa legislação. Eu defendo particularmente que se nós quiséssemos mudar efetivamente o país, antes de falarmos em reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma administrativa, algo que só vai enfraquecer ainda mais o serviço público, que é muitas vezes o único patrimônio daqueles que nada têm, nós deveríamos começar pela reforma do judiciário. Em segundo lugar, por uma reforma política. Reforma do judiciário para acabar, por exemplo, com as instâncias intermináveis, né? Sou francamente, abertamente favorável à prisão em segunda instância, que mudemos a legislação, que não fiquemos dependendo de interpretações para chegar nessa conclusão, né? Infelizmente, tivemos alguns movimentos nesse sentido, movimentos políticos de setores do legislativo, do próprio Poder Executivo, mas que depois voltaram atrás, porque não há interesse em prosseguir numa pauta cujos aqueles que podem mudar são talvez os interessados em que essa situação não mude. É lamentável que a gente observe isso, né? Então, sim, a reforma do judiciário, outros absurdos da legislação, como você bem lembrou, a saidinha, né, a autorização de saída, a saidinha de Dia dos Pais, a saidinha de Dia das Mães, de Natal, é algo que não se sustenta sob qualquer argumento, é um completo absurdo. Isso tem que acabar. O criminoso tem um favor, tem um privilégio, que cometeu um crime, enquanto a população fica refém. Cada saidinha dessas, a população fica, com toda a razão, com muito medo, não sai de casa, os índices de criminalidade aumentam. Então, é outro completo absurdo. Agora, é importante dizer também que de nada adianta a gente ter uma legislação perfeita, e em alguns aspectos a nossa legislação é muito boa. Nós temos uma legislação penal adequada em muitos aspectos, claro que merece sempre um aprimoramento, um aperfeiçoamento, mas em muitos aspectos nós temos uma legislação satisfatória. Agora, nós dependemos também, de outro lado, da vontade política, daqueles que estão no poder, daqueles que têm a caneta na mão e a condição de implementar as políticas de segurança pública, né? E nós dependemos dessas pessoas, dos gestores públicos, do chefe do Poder Executivo. Então, de nada adianta nós termos, por exemplo, uma legislação muito adequada, muito boa, mas se nós temos uma polícia judiciária refém do Poder Executivo, porque dependemos do investimento que vem do Poder Executivo, e esse Poder Executivo não tem interesse, não tem vontade política em investir nessa polícia judiciária, que é uma polícia que não aparece, que não traz resultados eleitoreiros, e mais do que isso, é uma polícia que se puder atuar em sua plenitude, em todo o seu potencial, vai ser um calo no pé, uma pedra no sapato dos maus políticos, da má classe política. Então, não interessa a essa má classe política valorizar essa polícia que pode vir a lhe causar problemas. Então, como nós percebemos, é um tabuleiro de xadrez, onde temos vários fatores, várias peças, várias engrenagens que precisam ser adequadamente aprimoradas. A polícia é uma delas. Presidente, eu tenho uma pergunta sobre a estrutura dessa questão do poder de polícia, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, tem a Secretaria de Segurança Pública, e dentro da Secretaria de Segurança Pública cabe a Polícia Civil e a Polícia Militar e também a Polícia Científica. Se fosse, não sei se é a condição de todos os estados, mas como a Polícia Civil ela trata de uma polícia judiciária, não seria mais adequado ela estar adequada à pasta, não de segurança pública, mas à pasta da justiça, para as questões até monetárias, para se manter melhor a polícia trabalhando junto com esse poder, com essa secretaria? Esse é um modelo que eu defendo, nós da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo defendemos. Foi um modelo que chegamos a propor para o governador Márcio França, quando assumiu o seu mandato transitório. Ele acabou acatando essa medida, tentou implementar,
mas diante de eventual necessidade de que isso fosse feito por meio legislativo, né, da necessidade de lei para isso, ele acabou recuando e não foi adiante. O próprio Conselho da Polícia Civil, a nossa cúpula, também foi favorável a essa mudança. E sim, nós somos favoráveis. Na verdade, o modelo que nós defendemos como ideal é, de fato, a extinção da Secretaria de Segurança Pública, com a criação de uma Secretaria da Polícia Militar e uma Secretaria da Polícia Civil. E cada chefe, ou seja, o delegado-geral de polícia do lado da Polícia Civil e o comandante da Polícia Militar do lado da Polícia Militar, com o status direto de secretário, né? De modo que você elimina anteparos, você eleva esses comandantes, aproxima eles da figura do governador, você elimina confusões, conflitos de atribuição que hoje, infelizmente, acabam ocorrendo. Você promove essa integração por meio de um gabinete diretamente ligado ao governador, né? Então tem diversos benefícios que a gente pode apontar, e poderemos aqui discorrer bastante sobre esse assunto. Infelizmente, o que nós observamos no governo João Dória foi o caminho contrário disso. Ao invés de eliminar anteparos, trazendo para perto de si os chefes de cada polícia, ele criou mais um anteparo, né? Porque agora nós, além do secretário de Segurança Pública, abaixo dele, nós temos um secretário executivo da Polícia Civil, um secretário executivo da Polícia Militar, e não estamos aqui falando da competência dessas pessoas, são pessoas profissionais competentes, respeitáveis, mas o fato é que acabou se rebaixando ainda mais os chefes de polícia, que hoje têm um anteparo em relação ao governador. Isso distancia, a meu ver, o trato direto do governador, o conhecimento do governador para as questões de segurança pública, prejudica, a meu ver, ainda mais a integração e favorece a criação de eventuais conflitos, crescimento de conflitos entre as atribuições de cada força policial, e cada qual, é importante frisar, que tem suas atribuições, nenhuma é mais ou menos importante do que a outra, mas são atribuições estanques, definidas constitucionalmente, e é importante que cada força policial se detenha a fazer aquilo que a Constituição lhe determina. Mas, Gustavo, me permita entender um pouco melhor isso. Você não acha... Bom, historicamente, você percebe que há um conflito entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Conflito histórico, por causa de atribuições, enfim, por todo tipo de razão, há um certo conflito entre as duas organizações da polícia, apesar de cada uma delas ter a sua atribuição muito clara, definida, mas há choques, eventualmente há choques. Muito bem. Ter uma Secretaria de Segurança é colocar todo mundo junto. Na hora que você separa em duas secretarias, você não vai estimular o conflito a que ele se estenda, a que ele possa, inclusive, ser maior. Ou seja, a política de segurança ela tem que pensar tanto na Polícia Militar como na Polícia Civil. Na hora que você separa, você não está, na verdade, estimulando a cisão. Eu entendo o seu questionamento, mas, na verdade, no meu entendimento, não. É justamente o contrário. A melhor maneira de você eliminar eventuais conflitos de atribuições é você separar exatamente esses organismos policiais para que eles realizem aquilo que eles são determinados a fazer, aquilo que a lei determina que eles façam, e de maneira estanque, para que cada organismo policial não tenha qualquer confusão em relação às suas atribuições. Tendo cada organismo policial em uma secretaria específica, a chance de gerar esse conflito de atribuições diminui. Claro que deve haver sempre a preocupação com a integração, que é fundamental, mas, a nosso ver, também, essa medida ela não prejudica a integração. Pelo contrário, né? Nós podemos criar um gabinete institucional diretamente ligado ao governador, onde cada uma dessas secretarias, e eventualmente outras secretarias, como a própria Secretaria de Justiça, façam parte também e conversem entre si, o estabelecimento de planejamentos conjuntos, de compartilhamento de informações, isso tudo é bem-vindo. Agora, a história nos mostra, e a história mais recente
nos mostra que a política de segurança pública, especialmente aqui no estado de São Paulo, tem sido desastrosa. Exemplo disso é o crescimento da maior organização criminosa do país, que é o PCC, aqui no estado de São Paulo, que a política de segurança pública aqui do estado de São Paulo não tem dado certo. E, na minha concepção, um dos motivos é essa visão que, a meu ver, é ultrapassada da manutenção da Secretaria de Segurança Pública como esse grande centro, esse grande monstro que reúne forças com atribuições distintas, com naturezas distintas, e que tenta acolher essas duas forças a todo momento, gerando, no final das contas, um conflito ainda maior de atribuições. Então, eu vejo que a cisão dessa secretaria, ela traria uma maior clareza, até para a população, em relação às atribuições de cada polícia, favoreceria a integração, eliminaria conflitos, né? E você privilegiaria cada instituição, porque cada chefe dessa instituição estaria muito mais próximo ao chefe do executivo. Mário, deixa eu lhe perguntar, presidente, com a batalha dos policiais, inclusive sob a sua presidência, teve aí uma aproximação, um conflito, vou colocar assim, com relação à PEC 32 de 2020, que é a PEC emergencial da reforma administrativa, né? Qual é o grande problema que essa PEC traz hoje para a classe dos policiais civis? Em relação à PEC 32. Isso. Olha, para falar da PEC 32, né, a proposta de reforma administrativa, primeiro, eu acredito que a gente deve falar sobre os efeitos nocivos que ela causa, não só para a Polícia Civil, não só para a segurança pública, mas para o serviço público em geral, né? Ela fragiliza, ela deteriora, corre-se o risco de deteriorar. Esse que, repito, é o patrimônio daqueles que nada têm, que é o serviço público da população. Nós não nos furtamos a discutir a necessidade de uma eventual reforma, uma reforma administrativa, mas não essa reforma que se propõe. Uma reforma que exclui a verdadeira alta casta, os privilegiados do serviço público, aqueles que recebem os mais altos salários, Judiciário, Ministério Público. Eu não estou questionando aqui se devem ou não receber esses salários, mas fato é que esses que detêm e recebem os maiores salários dentro do serviço público, que se diz tentar combater, eles não estão nessa reforma, né? Aliado a isso, ela fragiliza elementos, garantias fundamentais para as carreiras de Estado, para as atividades de Estado continuarem atuando com independência. E aí, esclarecendo para aqueles que nos ouvem, quando nós falamos em atividade de Estado, estamos nos referindo àquelas atividades que só podem ser desempenhadas pelo poder público, como, por exemplo, atividade de segurança pública, atividade do fisco, atividade da Receita, né? Dentre outras atividades que não podem ser desempenhadas pela atividade privada e que dependem de garantias. Então, quando nós falamos em garantias do serviço público, garantias do servidor público, especialmente em relação a essas carreiras de Estado, e citando como exemplo a estabilidade, nós não estamos falando de privilégios. Muito antes disso, nós estamos falando de elementos fundamentais para que os membros dessas carreiras, esses funcionários públicos, possam atuar em sua plenitude, com liberdade de atuação, sem se preocupar com retaliações, sem se preocupar com ingerências políticas e perseguições de toda ordem, né? Imaginem vocês se um delegado de polícia, um policial qualquer, que não tenha mais a sua estabilidade, ele inicia uma investigação contra um poderoso qualquer, seja do campo econômico ou da área da política, né? E amanhã esse funcionário ele pode ser simplesmente demitido mediante um processo administrativo rápido, como maneira de retaliação. Então, isso iria inibir ainda mais essas investigações tão necessárias, né, que são em relação a esses crimes de colarinho branco, aos criminosos de colarinho branco, que, na minha opinião, são os criminosos da pior espécie, comparáveis aí à pior casta, a pior cepa de criminosos, né?
Então, essa PEC, essa reforma administrativa, ela viria fragilizar ainda mais a liberdade de atuação de serviços públicos tão importantes como, por exemplo, da segurança pública. E nesse ponto, aí eu já respondo no que a PEC acabaria, a sua pergunta, no que a PEC acabaria atingindo a segurança pública e atingiria dessa maneira, com a perda ainda maior da nossa autonomia. Mário? Enfim, eu acho que mesmo com a estabilidade, Gustavo, isso pode acontecer. O sujeito pode ser transferido para o outro lado do estado e com isso inviabilizar a sua vida sua família está numa cidade, ele é mandado para a fronteira do outro lado e tal. A retaliação ela pode existir, só não pode mandar embora, mas você pode criar todos os constrangimentos, não dar promoção, deixar o cara, enfim, na geladeira, enfim. Mas não tenha dúvida, seria mais uma forma de você retaliar, se for o caso de retaliar. E por isso a legislação ela precisa ter uma garantia de que o sujeito tem autonomia. Se não for pela estabilidade, que seja pelo menos que a justiça reconheça quando a demissão ela é feita por uma razão qualquer, que não seja uma perseguição, não é? Eu acho que... Sem dúvida alguma, como você bem lembrou. Na verdade, nós hoje já temos um cenário que é muito distante do ideal. Nós temos um cenário onde a polícia já sofre ingerências. Sim. Os policiais civis já podem, sim, sofrer retaliações disfarçadas por meio, por exemplo, como você bem citou, das remoções. Né? É por isso que nós defendemos, sim, que a polícia tenha mais autonomia, que a polícia tenha uma blindagem maior em relação a essas ingerências políticas externas, para que nós possamos investigar quem quer que seja que pratique crime, independentemente da sua classe política ou do seu poderio financeiro. Né? Para isso nós precisamos, e tem algumas intenções legislativas nesse sentido, em âmbito federal, por exemplo, trazendo autonomia à Polícia Federal. E, claro, quando nós falamos em autonomia, nós não estamos defendendo aqui a ausência de controle. A polícia deve, sim, os organismos policiais devem ter controle, como já tem hoje. Nós sofremos o controle externo do Ministério Público, sofremos o controle natural do Poder Judiciário, da advocacia e da própria sociedade. Né? Mas é necessário que nós tenhamos uma blindagem maior para desempenhar as nossas funções com maior independência e maior plenitude. Eu tenho uma dúvida aqui, que no mínimo é recorrente hoje nessa situação no Brasil, mas é a questão da quarentena que está sendo aí questionada, essa quarentena com relação a cargos eletivos, sabe, Mário? E que às vezes o policial participa, tem participado do PM bastante, né? Não sei, também policial civil. Qual tipo de colocação que você acha interessante? É importante? Tem que ter a quarentena de alguns meses ou vários meses para o funcionário público da segurança poder participar de eleição? Como é que o sindicato, a associação tem visto isso, presidente? Pois bem, é importante primeiro a gente ressaltar que o direito de votar e de ser votado é um direito fundamental de todo cidadão. Ele está, de fato, constante nos direitos fundamentais, no artigo da nossa Carta Magna que dispõe os nossos direitos fundamentais. Sendo assim, ele tem até esses direitos, eles têm hoje status supraconstitucional. Né? Então, primeiramente, tolher de um cidadão, como é, antes de mais nada, um policial, o direito de participar de um processo democrático e ser votado, ao meu ver, algo já que viola e afronta a própria Constituição. Em segundo lugar, eu acredito que os policiais, e aí, claro que, como em todas as carreiras, nós temos os bons e nós temos os maus, e que esses maus sejam identificados e tratados de acordo com os seus mecanismos próprios de controle. Né? Nós temos as corregedorias dentro das polícias que devem atuar e devem atuar com força. Mas em relação aos bons policiais, sejam policiais civis, militares ou de outros órgãos policiais, eu acredito que eles não só podem,
como devem, sim, participar e contribuir para a formação de políticas públicas de segurança. Porque ninguém conhece a segurança pública na sua linha de frente, no seu chão de fábrica, ninguém tem um contato direto com a população, com as vítimas, com os criminosos, como os profissionais de segurança pública, os policiais. Então, também, do ponto de vista prático, tolher, tirar desse processo democrático a participação de policiais, me parece que é algo que vai contra o próprio interesse público, né, que prejudica o próprio interesse público na medida em que tira do processo de produção legislativa, de produção de políticas públicas, elementos tão importantes como são os policiais que podem e devem contribuir, né? E no final das contas, o que me parece é que todo esse movimento, a se julgar até pela maneira como foi feito, pelos personagens envolvidos nessas intenções legislativas, é um movimento que onde se pretende, na verdade, garantir uma reserva de mercado dos políticos tradicionais, né, que se veem cada vez mais ameaçados pelo surgimento de novas lideranças, né? Hoje, felizmente, o poder econômico não é mais o único fator preponderante para a eleição de um candidato, né? Ele tem que ter mais do que somente dinheiro para se eleger, e os policiais, dentre tantos outros atores sociais que contam com a credibilidade da população, vêm tornando a vida desses políticos tradicionais um pouco mais difícil, né? A reeleição dessa reserva de mercado que eles querem defender. Então, eu sou contra a quarentena, eu acho que deve sim se garantir. Você exigir do policial que ele peça exoneração, né, que ele peça demissão do cargo dele para poder concorrer, para esperar 4 anos para poder concorrer, exigir que ele se lance a uma aventura suicida, né? O policial, ele é um assalariado, ele depende do salário da polícia. Nenhum policial vai abrir mão, vai pedir demissão para poder concorrer a um cargo público que sequer sabe se vai conseguir se eleger. Então, isso, na prática, é tolher absolutamente, tirar dos policiais, dos cidadãos policiais, um dos seus direitos fundamentais, que é o direito político de votar e ser votado. Mário? Não, eu entendo que é um pouco indiferente em relação a esse assunto. Entendo que não é bem a ideia de que isso para privilegiar os políticos tradicionais, mas é para você desprestigiar a classe policial, isso sim. É para você evitar bancadas da bala, para você evitar que o tema de segurança seja um tema discutido da forma que ele merece ser discutido, né? Então, aquelas pessoas que defendem o fim da polícia, o fim o fim de qualquer tipo de aparato policial, e tem gente que defende isso, essas pessoas é que acabam cometendo essa discriminação, porque isso é uma discriminação. Na hora que você vai fazer a legislação eleitoral, você privilegia as minorias, você privilegia todas as minorias. Aí, de repente, se pega uma categoria profissional, enfim, que poderia ser... enfim, e discrimina essa categoria. Então, aquele mesmo que defende, faz a defesa do excluído, ele está excluindo. É equivocado, sem dúvida nenhuma. E claro que o mau uso da polícia, hoje nós temos aí com as redes sociais também uma outra grande discussão, que é o uso de policiais dessas redes sociais para a sua autopromoção, e aí nós temos já algumas normas internas, alguns organismos policiais, aqui em São Paulo já houve, que estão editando aí normas internas, no sentido de regulamentar, e aí eles acabam avançando novamente em direitos também. Eu acredito que acaba se exagerando também nessa regulamentação. E o que eu digo é o seguinte, é claro que, como em todas as carreiras, em todas as atividades, nós teremos os bons e os maus.
E nós temos os policiais, que são a grande maioria, que são bons e que fazem bom uso da rede social para promover a imagem da polícia, para promover o trabalho da polícia. E é natural que um bom policial, um policial competente, que faça o seu trabalho com capacidade, com esmero, com dedicação, ele tem uma projeção pessoal como consequência do seu trabalho. Não há nada de errado com isso. E aí ele vai, inevitavelmente, conquistar o respeito, a credibilidade da população, e caso ele assim entenda, ele pode se lançar ao campo político. O que não se pode, e isso realmente eu sou contrário e condeno, é que se inverta essa lógica. É que o policial passe a usar o seu cargo, o seu distintivo, a instituição, como meros instrumentos para aquele objetivo final que ele pretende, que é a sua projeção pessoal, seja para fins políticos, financeiros ou qualquer outro. Né? E para esses casos, defendo que sim, nós temos os órgãos adequados para isso, dentro da própria polícia, uma corregedoria forte que pode e deve atuar reprimindo essas situações. É bem verdade que o noticiário, de modo geral, o noticiário de violência, enfim, noticiário de segurança pública, ele é sempre olhado de forma negativa. É alguém que matou, alguém que roubou, alguém que isso. Não tem o lado do policial, da investigação, a não ser em filmes, né? Mas, assim, o noticiário regular é falar do crime. Bem, então, quando você tem um policial ou alguém falando a favor do combate ao crime, eu vejo isso com bons olhos, porque ajuda, inclusive, naquela sensação de insegurança. Ora, se eu tenho um noticiário dizendo que tem crime está acontecendo todo dia, está acontecendo isso e aquilo, agora aconteceu... A pessoa fica realmente assustada. Bom, quando é que vai chegar a minha vez? Agora, se eu começar a mostrar como a polícia consegue resolver os crimes, como é que ela está atuando, etc., de forma eficiente, eu vou passar a sensação de segurança para essas pessoas também. E nada impede, no meu modo de entender, nada impede que quem faça essa divulgação seja um próprio policial. E se ele for, a partir daí, levado a um conceito tão positivo, a ponto da população escolhê-lo como um representante, que mal tem. Você tem um monte de apresentador de programa, tem um apresentador de programa policial que é pré-candidato, toda eleição ele é candidato. E ele faz o trabalho dele só falando em desgraça. Ora, por que não pode alguém que fala em combate ao crime ser o contraponto? Lógico, eu acho que sim. Óbvio que se o sujeito ainda faz isso de uma forma pessoal, em que os custos para propagar disso é dele mesmo, ainda mais. Mas eu acho que a polícia deveria, ela sim, trabalhar firmemente nisso. A gente vê isso muito, Gustavo. Vários filmes que se vê dos Estados Unidos, por exemplo, alguns filmes que é obviamente um discurso da segurança do Estado. Então, filmes de combate mostrando um helicóptero muito ultramoderno, com toda a tecnologia, ou um navio, ou um filme policial. Isso tudo, eu não tenho dúvida que tem financiamento público do Estado para que isso aconteça. Aqui, a gente, infelizmente, fica o tempo inteiro procurando formas de inibir a possibilidade de você mostrar a boa política pública que se faz. Enfim, não é uma opinião pessoal aqui. Eventualmente, eu não sou dono da verdade, e eventualmente as pessoas podem pensar de forma diferente, ok, não tem problema. Não, concordo, você tocou num ponto muito importante, Mário, que é a questão do reconhecimento. Muitas vezes o policial ele é extremamente carente de qualquer reconhecimento. Nós não temos reconhecimento do governo, muitas vezes não temos reconhecimento da instituição. Né? Então, quando nós temos o reconhecimento da população, isso é algo muito gratificante, né? Que, afinal de contas, a grande razão de ser do nosso trabalho é o cidadão, é proteger o cidadão, proteger a população. E por meio da rede social,
policial ele tem encontrado esse reconhecimento. Né? Isso é muito positivo, isso é muito caro para o policial. Isso acaba promovendo uma motivação que muitas vezes o policial não tinha mais. Então, esse é um lado muito positivo. E, de outro lado, também, isso aproxima o policial da população, humaniza o policial. Eu sou um defensor de tudo que aproxima o cidadão da população. Nós não devíamos ser vistos como algozes. Pelo contrário, nós somos defensores e somos membros da população. Quanto mais próximos do cidadão estiver o policial, é melhor para o interesse público. Então, eu acredito que tudo que humaniza, aliás, defendo sempre também uma visão cada vez mais humanista da segurança pública, né? Que nós pensemos em segurança pública não somente como bala, sou contrário à expressão bancada da bala, né? Porque traz esse estigma de segurança pública somente como força, somente como uso da violência. E não que seja contrário, sou favorável nos casos em que seja necessário, mas segurança pública é muito mais do que isso. E o que eu penso que nos falta, justamente, é um debate mais técnico, mais profissional, mais humano sobre segurança pública. Perfeito. Só para esclarecer que bancada da bala é sempre uma coisa atribuída pelos outros. Né? Quer dizer, quem eventualmente é identificado como bancada da bala não se diz como bancada da bala. Quem faz isso são os outros, que é uma forma também de você rotular e deixar a pessoa fora do cenário. Então, aqui eles têm um interesse que é um interesse menor, vamos dizer assim, ou um interesse que é o interesse daquele grupo. É diferente, por exemplo, de uma bancada evangélica. Todos que estão na bancada evangélica se autodefendem e se intitulam como evangélicos. E daí? Mas bancada da bala não é uma coisa dita por alguém que faça parte dela, e sim por outros. É o mesmo discurso de segregação dessas pessoas. É pejorativo, né? É pejorativo, totalmente. Eu vivi isso de perto, eu vi isso. Basta o sujeito ser da área de segurança, não importa se é policial militar, policial civil, policial guarda metropolitano, seja o que for, bancada da bala. É uma coisa... É você não reconhecer que essas pessoas que estão lá, elas chegaram lá como representante da população, em primeiro lugar, assim como o outro chegou. Segundo lugar, ela tem uma expertise num determinado tema que aquele outro talvez tenha em outro tema, e, portanto, ele tem que ser ouvido, ainda que você discorde dele, mas não ouvi-lo ou de cara você rechaçá-lo é um equívoco total. E aí, a gente está agindo contra a democracia, quer dizer, que na verdade Concordo. todo mundo tem que... Concordo contigo. É isso aí. Obrigado. Walter, eu estou falando mais do que ele. Faz favor aí de... Tem um assunto polêmico aqui, né? Que nesses 3 últimos anos, presidente Gustavo, a legislação do desarmamento da população foi amenizada, né? Houve aquele aumento de venda de armas e tal. Enfim, a burocracia era muita, mas ficou bem mais fácil, né? Qual a sua opinião? É interessante escutar. Qual a sua opinião sobre o direito do cidadão se armar? E armar o cidadão quer dizer que é um sinal que o poder público falhou ou que a segurança não está funcionando direito? Perfeito. É um assunto de todo polêmico, espinhoso e que demanda, de fato, muito debate de todos nós, né? Nós precisamos conversar e debater esse assunto que diz respeito ao cidadão, às liberdades individuais, à proteção do cidadão. E o que eu digo, primeiramente, é o seguinte: eu acredito que essa é uma questão, sobretudo, ideológica. Antes de mais nada, ideológica. Então, nós chegaremos sempre num elemento final, que é o elemento daquilo que a gente acredita. E aí, quando a gente chega nisso, é quase que como a gente discutir religião, quase que como a gente discutir fé, né? Eu não vou convencer alguém daquilo para mudar de ideia em relação àquilo que ele acredita. Então, isso dito, eu digo que, ao mesmo tempo, o que a questão do armamento ou desarmamento, para mim, também não é uma questão de segurança pública.
Eu explico. Eu acredito que a política de armamento, ela não deve ser, ainda que se defenda essa política, ela não deve ser encarada como uma política de segurança pública, uma política, como você citou, que venha complementar a segurança pública porque o Estado falhou, né? Eu acho que a gente tem que ter bem claro que o dever de prestar segurança pública é, sobretudo, em primeiro lugar, e exclusivamente do Estado. E a gente não pode fugir disso, a gente não pode relativizar isso e querer transferir ao cidadão esse ônus, essa responsabilidade de também participar da segurança pública. Por outro lado, nós temos também uma situação fática de realidade em que nem no país mais seguro do mundo as forças policiais, a polícia, vai poder estar presente em todos os lugares ao mesmo em todos os tempos. Ela não vai ser onipresente e onipotente. E aí, e já entrando com uma questão ideológica, pessoal, né, eu creio que você tolher, você tirar do cidadão um direito que é sagrado, na minha opinião, de se defender em uma situação em que ele está sendo vítima de um crime, de uma covardia, ele ou a sua família, e você não permitir que esse cidadão tenha esse direito, uma situação em que a polícia não vai estar presente, não vai poder defendê-lo, na minha opinião, não é um direito do Estado. O Estado não tem esse direito de tirar do cidadão esse outro direito de se proteger e se defender. Sobretudo quando a gente fala em residência, em defender o seu lar, a sua residência. Defendo abertamente e categoricamente que cada cidadão, caso entenda, deve e pode ter o direito de ter uma arma dentro de casa. E aí nós vamos ter argumentos que vão dizer, por exemplo, ora, mas o índice de pessoas que, ao reagir a um crime, foram vítimas, acabaram morrendo, não deu certo, é maior. Claro, falando em números também, nós sabemos que nós vamos ter sempre números para todos os lados, né? Os números são muito utilizados de acordo com aquilo que a gente quer provar. Mas a questão é que não cabe ao Estado se colocar, a meu ver, no lugar do cidadão e dizer, não, você não pode porque você vai ter mais chances de morrer. Porque o cidadão ele pode dizer, não, mas não importa, eu quero prosseguir. Eu prefiro ter uma arma na minha mão e reagir a um crime, ainda que eu tenha um risco de morrer, do que morrer como um cordeirinho na mão de um bandido. E é um direito desse cidadão, a meu ver, certo? Isso dito, para não ficar em cima do muro, e aí eu disse já a minha opinião pessoal, o que eu penso também, e aí já fazendo uma crítica à atual política de desarmamento, é que quem deve definir essa política, quem deve definir essa ideologia, é o cidadão, é a população, que é o detentor de todo o poder dentro de uma democracia. Aqui no Brasil, penso eu, nós já tivemos uma demonstração muito clara, algumas demonstrações da população no sentido de que eles desejam, sim, um caminho maior para o armamento da população, para a tolerância maior do armamento. Exemplo disso foi o próprio Estatuto do Desarmamento, o plebiscito de 2002, e a eleição do presidente Bolsonaro, que tinha como pauta muito clara o armamento, né, a tolerância, a flexibilização do armamento para a população, e a sua eleição é reflexo disso. Agora, o que me parece equivocado é nós trilharmos esse caminho em direção à flexibilização do armamento pelas vias inadequadas. E é isso que, a meu ver, está sendo feito no momento. E eu explico. Nós temos duas maneiras pelas quais o cidadão pode obter uma arma. Nós temos a posse da arma de fogo, né, que para isso o cidadão ele precisa ser um caçador, um atirador, um colecionador, daí a sigla CAC. Né? E nós temos o porte de arma de fogo. O porte de arma de fogo, que é emitido pela Polícia Federal, segundo um critério discricionário do delegado de polícia, que vai analisar os pré-requisitos e conceder ou não aquele porte. Pois bem, a lógica que rege a posse é uma lógica referente, seja a recreação, seja a esportividade, seja a coleção, né? Daí caça, atirador, esporte e colecionador, caça.
como também esporte, ou hobby, enfim. Portanto, é uma lógica absolutamente distinta da lógica que rege o porte, que é uma lógica de defesa pessoal. O que está ocorrendo hoje é que, diante da existência de uma subjetividade muito grande para a emissão do porte, o instrumento utilizado para a obtenção de arma de fogo está sendo a posse. E aí nós estamos assistindo à utilização desse instrumento de uma maneira absolutamente distorcida, para que o indivíduo tenha um porte travestido de posse. Se é que eu estou me fazendo claro. Uhum. Então nós vemos hoje o cidadão que, para comprar uma arma de fogo, ele se filia a um clube de tiro. Nós temos clube de tiros hoje 24 horas, que é por quê? É para permitir que o cidadão ele emita uma guia de transporte e, ao ser abordado pela polícia, uma situação que ele não poderia estar com uma porte, porque ele tem a posse, ele pode ter essa arma dentro de casa, então só. Mas ele vai alegar que ele está indo num clube de tiro. Ou então ele se filia a um clube de caça. Isso está gerando um outro problema, que é a caça ao javali, que é permitida no Brasil justamente para a eliminação disso que é tido como uma praga, que é o javali. E aí, por conta disso, está se criando mais javali para poder promover e fomentar ainda mais essa política de obtenção da posse por meio da caça. Né? E aí o indivíduo ele pode comprar não só uma arma de pequeno porte, um revólver ou um calibre permitido, como ele pode comprar um fuzil, 2, 3 fuzis, e ter um verdadeiro arsenal dentro de casa. Então isso me parece altamente preocupante e equivocado. Eu defendo que, se é o caso de nós caminharmos, e me parece que é o caso de nós caminharmos, sim, para uma maior flexibilização da arma de fogo, nós devemos fazer pelo caminho adequado, pelo caminho do porte, estabelecendo critérios mais objetivos, com a devida fiscalização, com o aumento da fiscalização, né? E isso deve ser naturalmente gradual. Não adianta a gente querer se comparar, querer que o Brasil seja da noite para o dia o Texas, onde eles fazem uma brincadeira que você compra uma garrafa de Jack Daniels e ganha uma 12 de brinde. Porque isso é da cultura deles. Né? Pode ser até que um dia nós atinjamos esse patamar. Também não vou dizer se está errado ou não. Eles têm uma segurança muito melhor do que a nossa. Né? Parece que lá funciona. Mas o fato é que trilhar esse caminho nessa direção deve ser algo gradual, que deve passar por uma mudança de cultura, de educação, de prevenção, de fiscalização, e que leva muito tempo, e que leva a uma política pública, a adoção de uma política pública séria, planejada e técnica, que não é o que está ocorrendo. Mário, estamos chegando no finalzinho, hein, Mário, do programa? Já estou aqui preocupado aqui com o horário aqui, mas é só uma observação, Gustavo, que é o seguinte: a gente sempre, quando fala nessa coisa de armamento, a gente tem o viés de falar sobre a vítima, né? Então, num momento qualquer, o sujeito armado pode ser utilizado, aquilo pode voltar contra ele, etc. Mas tem um lado que pouco se fala, que é o seguinte: o sujeito que hoje comete um crime, na medida em que ele não, ou tem a certeza de que a pessoa do outro lado não está armada, não sendo um policial, não sendo... ele está muito mais seguro de cometer o delito. Na hora que tiver mais gente armada, ele começa a pensar nas consequências para ele também. Então, não, como você não acha que a coisa tem que ser aberta, nada disso, tem que ter um baita de um controle, mas você tolher as pessoas de ter isso, não só você está infringindo um direito do cidadão, como também você está, na verdade, dando a segurança para quem não quer a segurança, que é o bandido, não é? Então, concordo. É só esse aspecto. Agora, Gustavo, nós já terminamos aqui o nosso programa aqui pelo horário, tá? Esse final é para você, enfim, colocar alguma coisa que você deseja, que eventualmente a gente não tenha falado. Fique à vontade, o microfone é seu, a imagem é sua.
Obrigado. Então, primeiramente, queria agradecer mais uma vez o convite honroso feito aí pelos meus amigos Walter Cilione, Mário Covas Neto, nosso querido Zuzinha. Dizer que é um prazer, de fato, debater assuntos tão relevantes como segurança pública com pessoas tão capacitadas, tão qualificadas, que eu acho que é por meio do debate que a gente vai poder, de fato, avançar naquilo que a gente pretende como o melhor para o nosso país e para a sociedade, né? Agradecer aqueles que nos aturaram até aqui, que nos acompanharam, prestígio. De fato, é sempre muito gratificante a gente saber que tem pessoas interessadas, e tem muitas pessoas interessadas em um debate sério, um debate qualificado sobre um assunto da maior importância como é a segurança pública, né? E dizer para a população que, antes de mais nada, quando a gente fala de polícia, a polícia são órgãos que pertencem a toda a sociedade, né? A Polícia Civil, falando pela instituição que eu atuo, que eu represento, eu gosto de afirmar que a Polícia Civil ela não pertence aos policiais, não pertencem aos delegados de polícia, muito menos aos políticos, muito menos ao governador. A Polícia Civil ela é um patrimônio de cada cidadão. A Polícia Civil do Estado de São Paulo é um patrimônio de cada cidadão paulista. Então, faço sempre esse apelo a cada cidadão que lute pelo fortalecimento, pela valorização daquilo que é o seu patrimônio, que é a sua Polícia Civil. E agradecer sempre todo o carinho, todo o apoio da população conosco e dizer que a Polícia Civil está sempre à disposição. Somos das poucas instituições públicas que estamos abertas em relação a todas as delegacias, em todas as regiões do Estado, 24 horas por dia, 7 dias por semana, e assim estaremos sempre à disposição da população. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Gustavo. É um prazer, uma honra, muito legal você ter participado. Obrigado, especialmente numa condição especial. Para quem não nos acompanhou no início do programa, o Gustavo está isolado com Covid, mas gentilmente, assim como o Walter, gentilmente pôde participar porque nós estamos de uma maneira virtual fazendo o programa, mas ele está muito bem, estou vendo, ambos estão muito bem, só tem que tomar um pouquinho de cuidado para não passar para os outros, para os demais, né? Esse é o grande cuidado. Obrigado, Gustavo. Eu que agradeço. Foi um prazer mesmo, muito bom mesmo. Acho que você é uma liderança nova, você é muito jovem, um cara que já representa os delegados aqui no estado de São Paulo e nacionalmente. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua conduta, e nós estamos à disposição para quando você quiser participar de novo. É só avisar, tá bom? Quando me convidarem, eu venho. Tá bom. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Mário. Vamos até a próxima semana, viu? Obrigado, presidente. Até. Um abraço.